Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão! Alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 4 de novembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Com a gente no programa de hoje o pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. Pastor, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, tudo bem? É importante que a gente esteja aqui para conversar sobre temas tão singulares, tão importantes, que vão atingir de fato o coração de muita gente. Doutora Marlu Cineri, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes e debatedores, espero que a gente consiga dar a nossa contribuição. Benção puríssima. Pastor Lucas, da Comunidade Evangélica Vida no Altar, em São Paulo, cantor da nossa MK Music, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia. Pastor Lucas, só pedir só esse microfone do lado de cá para ouvi-lo claramente. Bom dia, você tá bom? Bom dia, querido. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia aos ouvintes da 93. É um privilégio estar aqui novamente. Vambora, né? Que hoje tem assunto sério aqui. Benção puríssima, querido reverendo Alan Soares, da Assembleia de Deus Central de Éden. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença dos companheiros aqui no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos, minha gente, na melhor. Estamos juntos no Debate 93. Ouvi dizendo: a curiosidade me lançou no poço. Há alguns meses assisti a um filme pornográfico assim. Foi por pura curiosidade. Só que de lá pra cá isso se tornou frequente e esse hábito está me levando a afundar ainda mais. Sou uma moça solteira, criada no Evangelho, que ama o Senhor, porém escrava de um vício. O que fazer agora que a minha curiosidade me lançou na lama de um pecado tão profundo? Como vencer o meu desejo pela pornografia? Qual o segredo para se viver? Filipenses 4:8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Como chegar neste texto e aplicá-lo à nossa vida hoje? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Alain, o senhor destacou a frase inicial: a curiosidade me lançou no poço. Olha aí, que frase é essa, hein? Verdadeiramente. A curiosidade é algo normal do ser humano, né? Principalmente do jovem. Porém, quando essa curiosidade começa a afastar, a ter curiosidade por coisas que não são de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas, aí isso começa a ser um problema. Então, essa é um conselho já de cara para nós começarmos aqui, junto a todos os jovens que estão nos ouvindo. Muito cuidado com a curiosidade, aonde ela vai te levar, onde ela vai te conduzir, porque essa menina que aqui colocou essa carta, fez com que uma curiosidade criada no Evangelho, nunca tinha visto aquilo, de repente se deparou numa situação que ela achou interessante,
né, com mais conhecimento daquela situação ali da pornografia. E aquilo acabou laçando ela de uma forma que ela não conseguiu mais sair. Então, a curiosidade é um problema e é um perigo muito grande. Doutora Marluce, a curiosidade é inerente, né? O ser humano tem isso. Claro que tem gente que é mais curiosa do que outras, né? Claro. A gente sabe que grandes invenções, elas resultaram da curiosidade humana, do questionamento, da pergunta, da busca, da pesquisa. Mas neste caso aqui, a curiosidade produziu um efeito negativo do ponto de vista espiritual. Claro. A internet, por exemplo, ela facilita, né, esse tipo de imagem. Antigamente, pessoas buscavam pornografia, por exemplo, na banca de jornal, escondido, aquela coisa toda. Então, a gente tem essa facilidade na internet. É preciso ter cuidado, sim, porque muitas pessoas, a pornografia por si só, você conectar com imagem pornográfica, ela não te leva a uma patologia, tá? É importante salientar isso. Agora, ela não induz a nenhuma doença, mas é importante ter cuidado porque você não conhece o seu próprio organismo, você não conhece o seu cérebro, você muitas vezes desconhece a sua origem familiar, da onde essas práticas poderiam ter sido feitas e aí repetidas inconscientemente aí pela vida. A gente vai falar mais sobre isso. Prática recorrente leva ao vício e o vício acaba de alguma forma influenciando caráter, personalidade, criando algumas dificuldades aí para a pessoa. É o caso dessa nossa ouvinte aqui. Pastor César, a sua opinião ainda sobre a curiosidade me lançou no poço, a perspectiva que traz essa nossa ouvinte, essa palavra, essa frase tão forte, né? É bem forte, porque na verdade vai tocar todos nós. Porque inevitavelmente o ser humano ele tem o seu grau de curiosidade em um ambiente que for, sobre qualquer assunto. A curiosidade, como você disse, é inerente ao ser humano. Você pode usá-la positivamente ou você pode deixar também e ela vai te levar por caminhos que podem ser desastrosos. A gente está tratando do assunto da pornografia, porém, quantos jovens enveredaram-se pelo caminho das drogas por causa da curiosidade e tantas outras questões, mas a curiosidade em si, ela não é um mal, é como você vai lidar com essa curiosidade, como você vai responder ao impulso da curiosidade, é que nós vamos discutir aqui, conversar com as pessoas. Pastor Lucas, sua perspectiva sobre esse assunto, querido? Curiosidade matou o gato, né? Então, Não, aqui não pode matar gato. Eu sei. Não, só para lembrar. Não, tá ótimo. Tá novo na casa, o senhor tá novo na casa. Mas eu também tenho gatinho. O gato se suicidou por causa da curiosidade. Até porque o gato tá vivo. Eu sei, eu estou aqui, ué. Sim. Mas olha só, o que me preocupa mais porque a questão da curiosidade, como todo mundo disse aqui, faz parte da fase. Em cada fase tem a sua curiosidade. Uma criança, ela começa a conhecer sua sexualidade muito cedo, e com todo esse impulso de internet, de mídia, né, ela acaba conhecendo de uma maneira muito profunda, muito cedo. Mas o que me preocupa é quando ela coloca esse ponto de a curiosidade me lançou no poço. É como se ela tivesse já predeterminando uma derrota total em função de ela estar vendo pornografia por algumas vezes, mesmo que isso esteja há 1 ano ou há 2 anos, mas eu acredito que a gente precisa ficar preocupado com isso, porque isso pode ser revertido tranquilamente, né? O problema ocorre, né, quando essa prática da atividade, ela torna-se incontrolável, né? A ponto da pessoa ela deixar trabalho, isso começar a causar esse prejuízo mesmo, porque é uma prática onde leva, por exemplo, a estimulação solitária, né, a autoestimulação solitária, e Deus criou o sexo para o casamento, para que se tenha uma vida sexual saudável, e aí essa pessoa deixa de desfrutar, não é? Essa prática, enfim, agora, do sexo. Um aspecto aqui que me chama a atenção, que ela diz, mas é uma questão que vai acabar tocando todos nós também. Ela quase que coloca a curiosidade dela como se fosse um outro ser, uma outra pessoa, ou seja, a curiosidade me levou para o poço, ou seja, a culpa, na verdade, nem é tão minha, é da curiosidade, né? Ou seja,
essa tem sido a resposta de muitos de nós diante de fatos na nossa vida em que nós não queremos assumir a responsabilidade. Ou seja, ela quase que coloca a curiosidade dela como se fosse uma terceira pessoa, no caso, numa questão. E eu não estou querendo acusá-la efetivamente, mas a maior saída para qualquer coisa que seja uma prática pecaminosa está em assumir a sua própria responsabilidade sobre a questão. Eu acho que ela já até assumiu. A partir do momento que ela escreve um e-mail pedindo socorro, pedindo ajuda, ela já deu o primeiro passo. Eu me reconheço que eu estou doente, não é? E é importante dizer que isso tem cura, gente. Isso é como qualquer outro vício. Você não é a primeira, minha irmã, nem será a última. Todos nós já de alguma forma acessamos sites pornográficos, ouvimos alguma coisa pornográfica. Você não precisa acessar na curiosidade escondido, porque aí sim, quando isso passa a ser uma prática constante, frequente, como você diz aqui, é porque a coisa já está escondida. Mas não precisa, você só ligar a televisão, você já vê coisas horríveis em horários em que crianças, né, estão ali expostas. Então você não é a primeira e isso tem jeito. Olha, eu fiquei muito surpreso com algumas pesquisas que fiz a respeito dessa situação, né? Porque a gente não é uma coisa muito comum do nosso dia a dia, então a gente acaba tentando levantar alguns dados. Aí eu tive vendo aqui, por exemplo, dizendo que a pornografia ela vicia como crack. Falei, que é isso, gente? E é um estudo realizado pelo Comitê de Ciência e Tecnologia do Senado americano que mostra que a pornografia ela vicia tanto quanto o crack. E essas pessoas que acabam se levando a isso, o crack, por exemplo, você passa por um processo e elimina ele do teu organismo. Só que a pornografia você não elimina do teu organismo, né? Porque ela fica fixada no cérebro. Ainda que você deixe de fazer uso dela, ela não vai se apagar do seu cérebro, não vai deixar da sua vida. Por isso é um perigo muito grande o início dessas práticas, porque quando você inicia esse tipo de prática, você não sabe até aonde isso vai te prender e até onde você vai ficar dependente disso. O pastor colocou muito bem. Essa substância que leva ao prazer, a dopamina, né? É interessante, ela é um neurotransmissor que ela estimula esse sistema nervoso central que, consequentemente, te dá o prazer. Então, tudo que dá prazer, o sexo, né? Dentro de um orgasmo, a droga, de alguma forma, ela te estimula, ela te leva ao êxtase, mas as consequências disso são desagradáveis, são prejudiciais, não é? É interessante que há esses passos de que você reconhece, você entende o que está acontecendo com você, porque quando você entende o que está acontecendo com você, fica mais fácil você tratar. Eu li uma pesquisa que diz que, uma pesquisa americana, que diz que 40% dos acessos à pornografia são por mulheres. Isso me deixou um pouco até surpreso, porque eu imaginava que os homens acessavam mais. A gente tem também uma outra coisa acontecendo muito forte hoje, uma inversão de valores muito grande, que a própria mídia, hoje você pega, por exemplo, a mídia ela sempre está transformando o mal. Ela antes era um monstro, aí pro menor ela desenha um monstro de um jeito bonitinho, e para cada idade ela tem uma forma de se mostrar. E hoje a gente pega a própria Malhação e essas novelas que passam num período de horário onde toda a família assiste, aquelas classificações livres, elas não estão mais de acordo com aquilo que está passando mais, porque aquilo que é livre, na verdade, não é livre. Eu fiz questão de comprar uma TV fechada para o meu filho, porque até mesmo nos desenhos, a sensualidade dos desenhos, o corpo dos heróis, o corpo das heroínas no desenho, tá desde cedo estimulando aquilo que biblicamente a gente chama de natureza carnal. Porque o sexo não é o diabo, a pornografia é só um prato que aguça aquilo que já está embutido em nós desde o nosso nascimento, que é a natureza carnal. Agora, só dar um passinho atrás aqui, só para poder dar 2 passos à frente aqui com os irmãos, é o seguinte, que tipo de atração está por trás da tal da curiosidade? Que tipo de vínculo é esse? Porque eu tenho a impressão de que outras pessoas têm curiosidade sobre outras coisas. Por exemplo, eu não sei se alguém tem uma curiosidade de pegar um carro e pular de um prédio para ver como é que é a sensação de saltar
do prédio com o carro. Alguém pode ter. Eu queria saber como é que é sair assim de um barco a 3 quilômetros da praia para ver se eu consigo chegar lá. Eu tenho curiosidade, quero saber. Tô dizendo que sou eu, não. Algumas pessoas podem, mas a pessoa pensa assim, rapaz, mas o risco é grande. O risco de me dar mal é muito grande. Como é que a gente avalia isso quando acredita que o que a gente tem é curiosidade? Vocês estão entendendo? Entendi. O que é que me atrai naquilo? Nem todo mundo é curioso pelas mesmas coisas. Mas algumas coisas me atraem mais e faz com que eu seja mais curioso. Aí eu sou curioso, mas eu olho assim, ih, rapaz, mas o risco é terrível. Que é? Aí se eu não vou brincar disso aqui não, que isso aqui é muito sério. Mas algumas coisas eu digo assim, não, eu vou lá. E tem pessoas que metem a cara no problema que ali está. Como é que a gente avalia isso? Como é que o ser humano lida com isso de maneira racional para dizer, ó, nisso aqui eu não ponho a mão. Só da cáustica. Dizem que se tomar acontece isso. Vou fazer um testezinho. Curioso, mas peraí, o cara faz uma conta. Não, isso eu não faço. Como é que é isso, Olha Marluce? aqui, o que te gera medo, por exemplo, você se jogar. Vamos lá, o negócio do carro. Vamos lá, que é uma coisa absurda. Ninguém sobe com o carro num prédio. Vamos lá, pegar uma coisa absurda. Porque você já sabe das consequências. Elas são consequências visíveis de um prejuízo físico. Ou que pode levar até a morte. Tá certo? Então, assim, essa adrenalina não combina. Fazer um jumping, se jogar de uma montanha preso num elástico, você pode até arriscar, porque o risco é menor. Calculado. Entendeu? Ver pornografia ou assistir esse tipo de coisa. É o jump aí. E outra coisa, é um jump, mas acontece que a pessoa não tem consciência disso, porque não machuca. Ver ali não machuca, eu não estou prejudicando. Pois é, ela acredita que seja uma coisa controlada. Ela acredita que é uma coisa dominada. Como tomar um pouquinho de álcool ou fumar um cigarrinho para poder experimentar. Então ela não tem a dimensão do prejuízo que isso possa causar. Ela acha que tem controle. Que tem controle, e hoje, exatamente. Hoje a internet, né, ela é um canal gigantesco para isso. E a gente tem visto que, com o aumento das facilidades de acesso à internet, aumentou-se, durante as pesquisas têm dito isso, e muito o uso também de pornografia. E diz que a internet ela tem a melhor sistema de entrega de drogas. Então, comparando isso a uma droga, né, porque é viciante tanto quanto, ela tem o melhor sistema, porque o usuário ele fica anônimo, né? Ele é facilmente estimulado a adquirir novos comportamentos sem que ninguém saiba disso. E aí é entregue na sua própria casa, residência ou agora com smartphones aí, em qualquer lugar onde ele esteja. Escondido de qualquer Então ele acha que tem o controle, ele acha que tem o controle, ele acha que tá pulando lá no jump lá, e tem uma cordinha que leva, que controla, mas na verdade ele não tem. Isso. Tá certo? Ele acha que tem, essa entrega feita, o processo de viciar, tudo isso acontece, o cara acha que tem controle. A facilidade, entendeu? A facilidade do acesso. Desse acesso e que dá prazer. A pornografia, ela dá prazer, embora seja um prazer totalmente distorcido, onde o mundo quer fazer você acreditar que a indústria do sexo que está por trás disso, eles ganham milhões e você está comendo isso assim, está dando uma bobeira, né, de estar fazendo alguma coisa que o diabo está ali, faz mesmo porque o dinheiro vai para outras pessoas. Isso está escondido, então eu vou fazer. Entendeu? A ideia, JR, é que não está, né? Isso, e ninguém está vendo. Exato. A grande questão é, eu estou fazendo escondido, então ninguém você vê. Fica curioso por uma coisa que te atrai, e essa coisa que te atrai é um risco controlado. Você acredita que seja controlado. Você pode achar que está sob controle, mas você não tem controle sobre as consequências daquilo que isso gera na sua vida. Em tese é isso. Muito bem. Trazendo assim para o âmbito da igreja, né? Como ela tem uma raiz aqui evangélica, o que acontece? Sexo sempre foi um problema para o povo de Israel. Quando você pega aquele texto de Balaão, por exemplo, que Balaão foi contratado por Balaque para tentar amaldiçoar o povo, aí apareceu o anjo na jumenta, e a gente fica um pouco a gente para na história que a jumenta falou, que é tão, né? Mas na verdade Balaão não amaldiçoou o povo, mas ele deu uma ideia para o rei.
E a ideia foi que se fizesse uma festa promíscua, porque Israel sempre teve esse problema com o sexo. E ali introduzia outras mulheres, outras culturas, e ali se misturava. Então, o que eu entendo que Satanás, no reino do espírito, ele proporciona no sistema? A droga, por exemplo, um cristão dificilmente, ainda com raiz, ele vai arriscar num crack, numa maconha, alguma coisa, porque aquilo lá todo mundo fala que é terrível. Mas a pornografia em si, além de ser secreto, né, aquela coisa do eu poder acessar lá do meu quarto. Então eu até dou uma dica aos pais: pegue o computador da casa do seu filho e coloque num lugar público, onde toda a família pode acessar. E informe, né? Converse com seu filho. Com ele. A questão é a censura, que vem lá da infância. Exatamente. O menino está se tocando, se autoestimulando. Não explica, meu filho, você tem privacidade, olha, isso aqui é para isso. Explica, conversa. Mas a própria sexualidade do adulto, censurada e mal resolvida, reflete na vida da porque criança. Essa fase vai chegar, né? Essa fase vai chegar. Nossos filhos, eles vão acessar. Hoje você acessa a internet, o Google. Você vai fazer uma pesquisa para a escola. E aí, inevitavelmente, surge, né, tem algum sistema lá na internet que surge uma imagem chamativa. Você vai acessar o YouTube e falar assim: vou ver um ministro pregando, eu vou ouvir um hino do pastor Lucas. Daqui a pouco você olha do lado direito, tem um vídeo lá de um bumbumzão assim, chamando você para aqui. Então, assim, o sexo, ele já está embutido na gente, né? Já existe uma tendência para o prazer. E aí você tem aquele acesso, tá lá no quarto, tá sozinho, os pais não estão, não tem ninguém. Então, e hoje o telefone facilitou muito. Então, os adolescentes são fascinados por tecnologia. Adolescente? Né? Então, só? Jovens. Todo mundo aí com o smartphone na mão aí, eu tô vendo na mesa aqui. Todos nós. A tecnologia fascinou todo mundo. Agora, então todo mundo tem acesso a isso. O que o pastor então Lucas na mão, disse aqui fazia até parte de um histórico de um tempo. Sim. Você manter o computador, que era o PC, ligado num lugar reservado. Tá bom, mas hoje você tem toda uma estrutura disponível para levar para qualquer lugar. Sim. Então aquilo que a doutora Marluce disse é fundamental, ter um diálogo aberto. Por quê? A grande questão é que as nossas crianças estão sendo estimuladas pela mídia muito precocemente. O estímulo sexual está acontecendo assim com crianças que você imagina que deveriam estar brincando com coisas muito simples. Hoje estão sendo estimuladas, estão assistindo, e antes TV fechada, hoje TV aberta. Você liga a qualquer hora do dia. É impressionante como é que está se estimulando a questão da sexualidade precocemente. Então isso vai ter reverberações no futuro dessa sociedade. Essa sociedade vai se desequilibrar, porque o ser humano por si só é insaciável. Então quando ele se lança numa busca, numa aventura dessa, ele vai querendo a cada dia mais. Ele vai querendo mais, ele vai querendo mais, e não há saciedade possível para ele. Então, estas questões, elas são tratadas, nós estamos tratando de um caso específico de uma moça, mas isso tem afetado não só os jovens, não só os adolescentes, mas tem afetado homens casados, mulheres casadas, pastores, todo tipo de gente tem sido afetada por uma prática que, de fato, até no primeiro momento, pode me levar a pensar aquilo que Ló pensou quando viu as Campinas, né? Ele parecia como o jardim do Senhor, aquilo que parecia ser bom, mas no final das contas foi desastre para a sua vida. Muita gente está sendo iludida, mas muita gente também, os mais novos, estão sendo iludidos, mas por serem estimulados muito precocemente. A gente precisa pontuar isso, porque ninguém quer aqui o retorno da censura. Sim. Ninguém quer aqui o retorno da violência, da censura externa em relação às pessoas, ao indivíduo. Mas é fundamental que as famílias despertem para ter algum controle sobre aquilo que estamos fazendo dentro de casa. E informações claras para essas crianças. A criança, dos 16 aos 30 anos, onde os hormônios estão à flor da pele, e aí nessa idade pré-pubre, é importante que se converse com a criança, porque a criança, ela vai perguntar.
Você não precisa ir lá, meu filho, agora você vai ter uma... Não, ela vai ter a própria curiosidade, vai te perguntar. Se você tiver uma censura muito grande a respeito da tua sexualidade com seu marido, né, e vice-versa, e essa coisa seja muito proibida na família, isso vai refletir sim. Agora, é importante, porque vai chegar no colégio, vai ter informação, vai chegar o amiguinho, vai, né? É importante, a pergunta que sempre me fazem, assim, mas o meu filho, ele tá lá, fica lá se tocando e tal. Vai lá, mãe, e conversa com ele. Meu filho, olha só, o nosso corpo é feito assim, assado, você tem hormônio assim, o seu corpo é tempo. Agora, que momento é esse? Existe uma idade adequada? Há muita dúvida sobre esse assunto. Uma idade, existe uma forma? Por exemplo, se é a filha, é melhor que quem converse com ela seja a mãe? Se é o filho, é melhor que quem converse com ele seja o pai? Quando não tem pai ou não tem mãe, que figura é essa? E o pai e a mãe, caso eles estejam ali, como que eles lidam com esse assunto quando eles não sabem? Porque é provável que muitos dos pais hoje não tenham tido pais que conversaram com eles sobre esse assunto. A pessoa não sabe como, gente. Né? Tem gente que aprende um monte de coisa, mas falar, conversar sobre esse assunto, dialogar, para muita gente é difícil. Então eu vou pedir a vocês que nos ajudem com isso, para nos ajudarem aqui a ajudar os nossos queridos e amados ouvintes sobre esse tema. Tem aqui ainda a nossa ouvinte que nos escreveu hoje, que mandou o seu e-mail dizendo: olha, sou uma moça solteira, criada no evangelho, que ama ao Senhor, porém escrava de um vício. O que fazer agora que a minha curiosidade me lançou na lama de um pecado tão profundo? Como vencer o meu desejo pela pornografia? É o que pergunta a nossa ouvinte. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Minha gente, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece aí alguma moça que está presa no vício da pornografia? Por isso nós vamos dar destaque ao sim. Por telefone, 19% dos nossos ouvintes conhecem, e no nosso site 35% deles conhecem moças presas à pornografia. Muito obrigado, queridos ouvintes. Obrigado, Marcela. Aqui no nosso Face, alguns comentários muito importantes dos nossos queridos ouvintes. Quero agradecer sempre aqui no Face da 93 FM. Tem aqui a foto dos 4 companheiros que estão aqui à mesa no nosso debate 93 de hoje. Você vai conhecer aqui a doutora Marlúcio, o reverendo Alão, o pastor César, o pastor Lucas aqui conosco. Também poderá opinar uma de nossos ouvintes dizendo: olha, moça, eu não conheço não, mas só na semana passada 2 amigas acabaram com seus casamentos de muitos anos porque os maridos estão viciados em pornografia na internet. Olha aqui outro ouvinte diz: olha, muito forte o tema, hein? Muito forte, é o final dos tempos, minha gente, e a sensualidade está entrando até mesmo dentro dos nossos templos. Aqui outro ouvinte dizendo: olha, na maioria dos casos eu conheço homem, não conheço moça não, na minha opinião são mais homens que se aprisionam, diz aqui uma de nossas ouvintes. Gente dizendo: olha, conheço gente sim, conheço moça que está sofrendo muito com isso. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui, a participação de cada um de vocês com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje, aqui na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Esse meio aqui para poder ilustrar um pouco para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí. Vai que a luz acaba, você muda, você entra no túnel, não consegue ouvir até o final. Um ouvinte nossa dizendo: eu era viciada em pornografia, mas com muito desejo de mudança, oração e busca do Senhor eu me libertei. Eu li esse e-mail aqui algumas vezes e me saltou aqui aos olhos ela usar a expressão com muito desejo de mudança. Desejo é, em geral, a palavra aplicada à queda. A pessoa é atraída pelos seus desejos, mas quando você deseja mudar, isso também te arranca do fundo do poço. É preciso estar bem enraizado essa ideia de querer mudar, de desejar mudar, e sempre entendendo que sozinho você está perdido. Mas com a ajuda de Deus, com muita orientação, como nós estamos tendo aqui hoje, é possível reverter esse quadro. Vamos aqui à questão da idade ideal. Aí, você estava compartilhando sobre isso, Marlúcia. Então, a criança, ela vai ter por si só a curiosidade natural dela. Né? Então, normalmente a mãe vai chamar a atenção do menino que está se tocando, ou da menina que está ali tomando um banho de mangueira, e, né? E aí se
coloca a mangueira para poder ter prazer e tal. Então, assim, primeira coisa é não se surpreender. Eu sempre coloco aqui que a criança, ela não tem erotismo. Ela não fica ali com aquelas imagens dentro da cabeça dela, imaginando uma relação sexual profunda, nada disso. Então, mães, não tenham medo. Existem livros simples, né? Que explicam ali, livrinhos até para meninos de 7, 8 anos, onde a curiosidade começa ali aflorada. Um menino que é pego com a mão, por exemplo, na sua genitália, e a mãe já chama atenção, menino, olha, isso aí é mau sinal, não faça isso, não faça isso. Meu filho, olha, você chegar a conversar, tratar isso com ele, explicar. O seu corpinho, você quer ir ao banheiro? Olha, você tem um órgão, você não quer fazer pipi? Isso com quantos anos, Malu? Isso é o ideal, querido? Então, tem idade? Não tem idade. Não tem idade, mas os hormônios, olha só, a idade pré-púbere, hoje as meninas estão, por exemplo, menstruando muito mais cedo. Então tem meninas de 9 anos, não completaram nem 9 anos, já estão com o corpinho mais formado, não de todo, mas mais formados, com glândula mamária já crescida, pelos pubianos e tal, e aí sim esses hormônios começam a aflorar mais cedo. Tem meninos de 6 anos de idade, meninos que já tem, por exemplo, as glândulas sudoríparas. Varia. Não tem uma ordem para dizer, olha, nessa idade é o ideal, vai depender do crescimento da própria criança. Eu quero deixar aqui ressaltado, por exemplo, eu pego alguns casos, JRs, assim, por exemplo, tem um menino que me chamou a atenção de 4 anos de idade, onde ele fica se esfregando, por exemplo, nas priminhas mais velhas e tal, e as meninas, como é que pode e tal? Então é bom, cabe à mãe, por exemplo, levar essa criança para esporte, para pracinha, porque quando Cansar o moleque. Quando você começa a focar só nessa questão da sexualidade, porque olha como é que ele é homenzinho, olha, menina, isso não bota a mão, esse tipo de comentário não leva a nada. Vai fazer esporte. Entendi. A idade é 9. Tudo bem, vai lá, de 9 a 18, esses meninos vão estar assim mais aflorados, né? Agora, eu quero salientar aqui a questão, quem fala? O pai ou a mãe, né, nessa questão? Eu acho que aquele que tem maior liberdade para isso, né? Porque geralmente os filhos, às vezes, eles acabam se aproximando mais de um ou de outro e confidencia mais a outro. Então eu acho que aí é que... Nunca jogar responsabilidade pro outro, tá? A maioria dos casos acontece isso. Sua mãe fala melhor sobre esse assunto. Identificar isso. Se não encontrar nenhum dos dois que tenha condições, que eles busquem essa orientação fora, né? Com um profissional ou até mesmo na igreja com a sua liderança, com o seu pastor, pedindo orientação, como é que eu chego, como é que eu falo. Pastor, às vezes as crianças são tão assim precoces e lidam com isso com uma tranquilidade tão grande que elas surpreendem os pais, entendeu? Ela já chega assim, aí o pai já leva aquele susto. Assim. Muito bem, agora a nossa ouvinte nos diz aqui, sou uma moça solteira. Olha bem, olha que discrição, que descrição interessante. Sou moça solteira, criada no Evangelho, que ama ao Senhor, porém, escrava de um vício. Foi o destaque do pastor César. De verdade, essa descrição dela é uma descrição completa de qualquer um das pessoas que amam ao Senhor e que tem a possibilidade de se envolver em alguma questão de pecado. Essa é a realidade de todos nós. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Cumpre a nós, a cada um de nós, cuidar para que nós não sejamos transformados em presas fáceis. No nosso caso aqui, no caso dessa irmã, ela constrói uma imagem para nós de que tudo estava caminhando bem até que aquele dia ela de alguma maneira se envolveu nisso, a curiosidade, como já foi dito aqui, e ela foi se enveredando por esse caminho e ela percebe que de alguma maneira isso está transtornando a vida dela, está afastando-a da vida que Deus tem para ela. E a questão dela é, por que isso aconteceu comigo? Se eu sou assim evangélica, se eu sou moça, se eu amo ao Senhor, como se essas questões fossem tirar de nós as nossas questões da nossa humanidade, ou seja, as nossas propensões humanas.
A Bíblia diz que a gente precisa estar cuidando. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E essa é a grande realidade da vida. Nada vai nos liberar de termos as nossas tentações, as nossas tendências. A nossa humanidade está aí. E muitas vezes uma pregação que tenta tirar do ser humano essa possibilidade de ser humano acaba prejudicando e fraudando no outro a capacidade de entender a sua humanidade como propensa a essa queda. Então essa menina, ela precisa entender que mesmo amando o Senhor, todos nós vamos ter propensões ao pecado, propensões à queda, propensões a desejos que a gente nem sempre vai entender, mas que fazem parte da construção da nossa humanidade. Então é importante não desassociar isso como se fosse uma questão, não, isso é uma questão que aconteceu, mas eu não entendo como aconteceu, porque você é um ser humano. Aconteceu porque nós todos estamos propensos a quedas. E a Bíblia diz que todos nós temos que ficar atentos diante da tentação. Não há alternativa, não há o super-homem. Não é porque a pessoa ora muito, porque lê muito, porque busca muito, que ela está livre dessas pressões. Muito pelo contrário, nós precisamos estar atentos a isso. E a única maneira, de fato, de se livrar disso, nós vamos tratar isso mais à frente, é de fato fazendo... Pode ser agora, podemos começar. Caminhar? Pode. É trabalhar a questão da disciplina espiritual que vai mudar o processo. Então, eu não sei como você acessou a pornografia, mas você acessou de alguma maneira que você pode frear. Isso. Ou seja, se você acessa no computador e está lá pela internet, faça um jejum de uso de computador. Se você acessou pela televisão, faça um jejum de uso de televisão. Porque não tem como, você vai estar levado e vai estar impulsionada para isso. Então muitas vezes a gente quer que alguém vença por nós sem que a gente precise fazer nada. E a gente precisa vencer algumas questões com disciplina. Não há como vencer algumas propensões e até vícios sem uma vida disciplinada. Em primeiro lugar, assumir que tem um problema como ela fez aqui. Em segundo lugar, assumir uma postura e um comportamento diferenciado. É como alguém que está namorando e tem, todos nós, o rapaz e a moça, tem a propensão de, no namoro, o namoro em algum momento esquentar. Ele ficar mais quente. O que faz nessa hora? Procure um lugar e um grupo de pessoas juntas com os outros. Vá fazer outra coisa mais coletiva do que ficar sozinho. Não tem alternativa para isso. Não tem alternativa para, mas se eu orar, Deus vai tirar o meu desejo? Não, porque esse faz parte da sua humanidade. Inclusive, aí é legal ressaltar, tem uma frase que eu gosto, e acho que tá até aqui na camiseta do Ney ali, que a gente ouve muito. Daniel, ele decidiu em seu coração não se contaminar. A gente muitas vezes vê pessoas falando assim, vou fazer o jejum de Daniel, vou ficar comendo legumes. É preciso explicar que Daniel não jejuou comida, ele jejuou pecado. Porque o banquete dos reis eram banquetes regados de prostituição, de todo tipo de coisa. Então quando ele pede para não participar, não é por causa da comida, é por causa do que tinha lá. Então, como o pastor falou, essas medidas preventivas de se eu tenho um computador, se eu tenho um smartphone e aquilo está me afastando, é óbvio que se eu continuar dentro daquele cenário, porque todo pecado, principalmente sexual, de masturbação, pornografia, tem um cenário, toda vez é igual. Então você tá lá, em alguns casos, você tá lá na sala de madrugada, vou assistir um filme de madrugada. Faroeste. Aí, irmão, vai mandar bala pra todo lado, porque é óbvio que você vai passar os canais e vai ter lá alguma coisa que te estimula. Eu vou ficar acessando o Facebook sozinho na madrugada. Então eu acho que quando você chega num ponto desse que você perde o controle, aí você precisa cortar realmente aquelas coisas que estimulam. É decidir em seu coração não se contaminar preventivamente. Então há um entendimento de que aquilo me faz mal. Eu só vou entender que aquilo me faz mal por conta da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. A palavra de Deus vai me mostrar que eu estou errado, o Espírito Santo me convence a partir da palavra que eu estou errado, com base nisso eu tomo uma decisão. A decisão é romper. Eu começo a romper com hábito, cenário, eu vou de alguma forma vou procurando um apoio para evitar que isso me domine, e a partir disso o indivíduo tem aí sim uma perspectiva. Olha, eu já me sinto melhor. Fica claro aí que para algumas pessoas esse é um ponto mais fraco. Para outros que vão dizer assim, não, para mim isso não é
Não há dificuldade em relação a esse assunto. Aí o camarada vai, faz o teste e dança como dançou a nossa ouvinte aqui. Porque o que a nossa ouvinte transmite é que ela entrou nisso assim, de repente foi. Ela achou que tinha controle, achou que tinha isso, achou que tinha aquilo, por curiosidade foi e entrou. Então, existem as pessoas que acabam entrando nisso não porque é uma luta muito grande, mas descobriu depois o tamanho da luta porque entrou por curiosidade ou por um motivo besta, como a gente observa aqui que a nossa ouvinte está doida para sair e ela se sente cada vez mais afundada na lama, como ela mesma descreve. Como vencer o meu desejo pela pornografia? São perguntas aqui, dentre outras tantas aqui, perguntas feitas pela nossa ouvinte, pelos nossos ouvintes a vocês. Pois é, JR, como todo vício, né, ele se reflete lá na química cerebral, a gente colocou isso, os pastores já colocaram aqui perfeitamente esses passos a seguir, não é? Reconhecimento, o segundo passo é realmente se afastar, né? Se o olho está te fazendo pecar, arranca esse olho. Então é o computador, procura, seja radical. E nós temos, assim, se ela não vai conseguir sair disso sozinha, deixar bem claro isso aqui, porque no estágio que ela se mostra aqui, ela não vai sair sozinha. E nós temos aqui o DASA, que é os dependentes de amor e sexo. Depois, se elas quiserem aqui, a gente pode deixar o telefone aqui com as meninas na recepção, que é uma irmandade orientada pelos 12 passos, né? E as 12 tradições baseados no modelo pioneiro lá dos alcoólicos anônimos. Então, que tem funcionado bastante quando a pessoa entra nessa questão do vício. Vício, ele pode ser curado. E algo que minha irmã, que você vai precisar também trabalhar é a culpa, porque normalmente quando a pessoa consegue se libertar, ela depois precisa de um tratamento com alguém de confiança, ou um psicólogo, ou um conselheiro pastoral de confiança, onde ela vai tentar eliminar essa culpa, não é? Nossa, mas eu vivi, porque Satanás, ele vai tentar te acusar o tempo inteiro. Quando a nossa ouvinte traz aqui o texto de Filipenses 4:8, eu vou ler aqui outra vez, eu queria ouvi-los também sobre esse assunto, o quanto esse texto se aplica a este assunto e a tantos outros, né? Mas como viver essa realidade? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa questão, para mim, JR, é bem significativa, porque a gente acha que os nossos pensamentos vão seguir um fluxo descomprometido e descontrolado, e nem sempre é assim. Você pode nortear o seu pensamento. Disse que ninguém pode impedir que uma ave voe sobre a sua cabeça. Isso é verdade. Eu não posso impedir que pensamentos corram na minha mente e de vez em quando. Mas eu posso impedir, naturalmente, que essa ave pouse na minha cabeça e faça ninho. Então, esta questão do que a Bíblia diz, do que Paulo está escrevendo, é que nós podemos, de alguma maneira, estabelecer os parâmetros do nosso pensamento. Ou seja, quando eu sou atacado por uma questão, eu posso imediatamente identificar o ataque e mudar o foco do meu pensamento, seja de uma maneira, seja de outra. Eu não sei com quantos aqui já aconteceu, tem músicas que a gente chama que são chiclete, que as pessoas cantam, aquilo parece que fica, tem hora que agarra em você, que você não consegue esquecer da música. Por exemplo, faz acontecer. Vamos lá, faz aí. Agora, a questão toda é a seguinte: o que a gente faz? A gente pensa em outra, a gente direciona, a gente redireciona o nosso cérebro, porque a gente não pode ser refém do pensamento nesse sentido. Não, é que o pensamento veio, eu não sei muito bem, mas o problema é que você aninhou o pensamento. E isso é que não pode acontecer. Então, o que Paulo está dizendo é que você pode e tem a capacidade pelo Espírito Santo de redirecionar o seu pensamento para as coisas que são positivas e vão trazer saúde para a sua vida de maneira integral. Agora tem outro detalhe que é legal falar, porque o que acontece? Todo pecado, ele tem origem naquilo que a gente vai construindo, é um castelinho que a gente vai fazendo. Essa curiosidade dela foi construída baseado em pensamentos, informações que foram sendo, imagens que foram sendo geradas, até que ela disse, eu vou lá ver, né? Mas aí acontece um problema aí já no reino do espírito, que é a questão do seguinte: tentação, às vezes a gente passou durante muitos anos, a igreja, ela gastou-se mais tempo pregando sobre o pecado do que sobre a santidade.
Então, o pecado se tornou algo tão pesado que parece que muitas vezes é imperdoável. Aí a irmã até falou da culpa, né? Então, o que acontece? O jovem, ele é tentado e ele acha que já pecou porque foi tentado. Eu preciso explicar que tentação não é pecado. Porque, inclusive, tem um texto que diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, né? Então, aqui, por exemplo, uma figura muito básica, assim, já em Gênesis a gente encontra esse perfil do homem de sempre colocar uma dose a mais nas coisas. E é o que acaba fazendo ele a fazer. Porque fala, já cheguei até aqui, então eu vou fazer mais um pouco. Lá em Gênesis capítulo 2, o Senhor dá uma ordem para Adão e para Eva e diz assim, olha, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, versículo 16 e 17. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá, disse o Senhor, aqui na versão linguagem de hoje. No capítulo 3, quando Eva começa a conversar com a serpente, Deus diz para não comer. Aí fala assim, ó, e a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito, e ele perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Aí a mulher respondeu, olha só, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Deus não disse que não era para tocar, mas o homem está sempre estabelecendo um julgo maior. Então, algumas vezes o jovem entra a primeira vez num site pornográfico, aí vem aquela sensação do pecado. Aquele negócio é tão terrível, o cara vai fim de semana pra igreja, aí ele tenta orar, parece que Deus não tá ouvindo, que o céu tá fechado, então ele volta vazio de novo, porque na verdade ele estabeleceu um julgo como se aquilo fosse o fim do mundo. E aí como é que ele se refaz se ele acha que ele não foi perdoado, que esse relacionamento com Deus não pode ser retomado, né? Então a gente precisa cuidar disso para entender, eu errei, eu fui tentado, eu olhei a primeira vez, então, meu Deus, me perdoa, não vou fazer de novo. Deixa eu ver se eu entendi. Quando nós estamos lidando com esse assunto, já observamos que é mais complicado do que parece ser. Já entendemos aqui que a gente, a despeito das consequências, não tão visíveis, não estão conversando aqui sobre uma menina que manda pra gente um e-mail. Estamos aqui discutindo diversos outros tópicos relacionados a esse assunto, ou seja, é sério. Muito sério. O ouvinte, ainda que faça, não fará de forma inocente. Compreenderá que de fato há um problema. Sim. Se você se entregar, se você der mais um passo, não, mas eu conheço, todo mundo conhece alguém que já foi mais fundo do que nós e que voltou. Então tem gente que diz, mas se ele conseguiu descer tão fundo e voltar, agora e quantos desceram e não voltaram e você não sabe? Porque naquele domingo lá houve um testemunho, camarada que disse que fez isso, fez aquilo e voltou. Aí a pessoa dá uma animada. Uai, se ele voltou, de repente eu também volto. E os outros que não deram o testemunho? Hein? Que foram e não voltaram. Mas eu não sei quem são. Espero que você também não seja um deles. Já sabemos o quanto isso é difícil, mas sabemos que o nosso Deus está conosco. E Ele quer nos ajudar a lidar com as dificuldades. Você tem um problema no pulso, você procura algum especialista nesse assunto. Questões espirituais, questões emocionais, o senhor é especialista em tudo isso. Vamos conversar com Deus. A gente não ora pedindo a cura de Deus sobre alguém e ao mesmo tempo a gente não vai no médico? Então procure ajuda sobre esse assunto. Não brinque com esse tema. É bom entender que os problemas são comuns, mas que eles têm consequências diferentes. Marcas diferentes para pecados iguais em pessoas diferentes. Então a gente vai vivenciando isso, não, fulano passou por isso e está ileso. Nem todo mundo está ileso, até o que diz que está ileso pode não estar tão ileso assim. Exatamente. Não é? Existem marcas que ficam aí e consequências muito danosas que vão refletir no casamento, vão refletir em áreas da vida muito sérias. No trabalho, né? Tem muitas pessoas hoje, muitas empresas até, né, que bloqueiam esses sites porque os funcionários perdem muito tempo nisso. E tem pessoas que são demitidas até por conta disso, porque ele entra para fazer um serviço que ia durar 1 hora e leva 3 horas, porque ele está acessando outros sites. Às vezes vai fazer um trabalho até de faculdade em casa, a pessoa leva muito mais tempo porque ele está preso àquilo ali. Então ele tem que entender que isso vai gerar uma consequência na vida dele.
vai gerar um problema para a vida dele, para ele não negligenciar isso, não ver isso como uma bobagem, como algo que simples, né? Parece simples, parece, mas a hora não. que eu quiser eu deixo isso. Aqui um ouvinte nosso aqui contando, olha, tem uma filha de 11 anos e a filha chegou na semana passada apavorada em casa, porque um menino de 12 está grávida do namorado de 15. E aí ficou aquele negócio, ninguém fala, essa nossa ouvinte, ela foi à escola, falou com a professora, que conversou com a menina, que falou com a mãe. Por quê? Porque o rapaz já estava encomendando, tentando comprar remédios abortivos para de alguma forma eliminar a consequência. Então, a coisa é complexa. Sabe por que é complexo, JR? Porque, assim, a gente que lida no aconselhamento pastoral, existem muitas escolas aí que os pais mais sérios, mais comprometidos com a saúde emocional de seus filhos, vão lá falar, poxa, mas o que está acontecendo aqui, tá uma coisa, é uma menina, é um menino que apresenta um comportamento diferente. Aí a própria escola, e eu sei disso, de casos que eu tratei dessa situação, que o pai tira o celular da pessoa, a mãe tira o celular para que não fale com outro, e garotinhos novos. A professora empresta o telefone, estimula, não, isso é normal, isso é natural. Existe uma onda de transformar o que não é natural em natural nos nossos dias, que tem de fato atingido várias famílias. E muitas escolas que a gente pensaria ser um lugar escondido, seguro, né? Secreto, um lugar do filho lá ficar lá guardadinho, ali, exatamente, seguro, ali muitas coisas estão acontecendo. Eu tenho notícia dos meus filhos, eu tenho um filho de 21 e um filho de 16 anos, e nas festas que muitas vezes eles frequentam, o álcool é estimulado pelos próprios pais. Os pais compram as bebidas. A bissexualidade é uma manifestação hoje natural entre adolescentes que acham que tudo é normal. E as escolas vão achando que também isso é normal. E tudo vai se transformando em absolutamente normal. É a natureza humana sendo estimulada na sua pior face. Exatamente. Na sua pior face. Está estimulando a natureza humana. Aqui ouvinte dizendo, eu tinha esse vício, para me livrar, me apeguei a Deus, vendi meu computador, optei por utilizar apenas o computador da faculdade e do meu trabalho, diz aqui um dos nossos ouvintes. Outro ouvinte dizendo, tem um filho de 12 anos e o menino tem um grupo lá no WhatsApp, né? E aí diz que o que rola mais no grupinho do WhatsApp é vídeo pornográfico. Aí a mãe conversou com o rapaz, com o menino, né? O rapaz, 12 anos, orientou o menino saiu do grupo. Então a importância de acompanhar, de estar junto, de saber o que está acontecendo, de produzir um diálogo, de produzir uma aproximação para resolver esse assunto antes que ele se torne pior. Ai, não sei o que eu faço. Faça alguma coisa. Já deixou de fazer, né? Participar ativamente da vida do filho, no esporte, na igreja. Igreja não é responsável por educar sexualmente nem de outra forma o seu filho. Ali você está tendo orientação da Bíblia, não é? Mas participar intensamente da vida do seu filho. Mas olha só, eu até falei no outro debate que era um assunto similar a esse. A igreja, ela não é responsável, a escola não é responsável de fato, mas hoje a gente está tendo uma demanda de filhos sem pai. Essa é uma geração de filhos sem pai. E eu até disse no outro debate que o primeiro plano de Deus não era pastor, não era governador, era pai. O primeiro homem que Deus levantou na Bíblia, liderando uma nação, ele se chama de pai Abraão, né? Então hoje eu penso que nós pastores, eu tenho visto que Deus tem levantado muitos pastores de jovens, que antes era uma coisa, o Ministério de Jovens, Crianças e Adolescentes, era uma coisa assim que era um objeto empoeirado na igreja que alguém tinha que tomar conta. Mas Deus está levantando assim uma onda de homens que estão assumindo, porque nós estamos tendo que paternalizar esses jovens, porque a maioria absoluta dos jovens que eu recebo na minha igreja são jovens que os pais nem vão ver a igreja que eles estão indo, e quando eles iam em festas, eles não eram cobrados. Agora eles vão à igreja, eles são cobrados da hora que chega. Então, assim, tudo está contra. Então eu penso que nós precisamos gastar um pouco de tempo dentro das nossas estruturas de igreja para abrir esses assuntos. Aí eu até usei um termo aqui que eu quero que ninguém me compreenda mal, onde a gente não espiritualiza tudo, mas a gente consegue tratar essas deficiências que lá atrás
Lá atrás as mulheres tiveram que ir pro trabalho, os filhos antes ficavam com as mães, agora os filhos ficam com a TV, ficam com a creche, ficam com a escola, as cartilhas de escola, com a internet, as cartilhas de escola já estão ensinando sexualidade cedo. Então nós precisamos paternalizar esses jovens e adolescentes para gerar um novo destino para eles. Esse é mais um tema importante. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui. Muitos deles reconhecendo a importância do tema de hoje. O tema de hoje foi encaminhado por um dos nossos ouvintes. A gente só trabalha com temas encaminhados pelos nossos ouvintes. Isso nos ajuda muito a atender uma necessidade. Observe que é uma necessidade, e eu tenho certeza que muita gente hoje foi ajudada, foi abençoada para fortalecer a sua vida. É um tratamento, minha gente, é uma coisa que tem que ter começo. A gente não sabe quando chega o meio, também não sabe quando acaba. A gente tem que começar, e o dia de começar é hoje. Pesquisa 93. Subiu aqui então 25% dos nossos ouvintes por telefone, 38% deles no nosso site afirmam que conhecem sim alguma moça que está presa no vício da pornografia. Muito obrigado, Marcela Bastos, e a você, ouvinte amado. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo aqui, minha gente, olha, eu sou viúva há muitos anos e sempre vivi unicamente para o meu ministério. Aí o que aconteceu, hein, irmã? Recentemente, eu conheci alguém que mexeu com as minhas estruturas, mas eu confesso que estava na cara que era uma cilada. Ele não é crente, é comprometido com outra pessoa. Eu não guardei o coração, minha gente, e me entreguei à paixão, diz a ouvinte, só que como resultado, eu estou colhendo vergonha e arrependimento. Eu não me acho mais digna de falar do amor de Deus, apesar de sentir falta de atender ao meu chamado. Quando um líder cai, a quem ele deve recorrer? Caso assuma publicamente meu erro, não estarei correndo risco de jamais ter o respeito e o carinho dos meus liderados? O que fazer quando não nos achamos mais dignos de falar do amor de Deus? É possível voltar a ser usada por Deus, mesmo depois de ter falhado tanto? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor César, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão. Eu agradeço mais uma vez o convite, quero só deixar um beijo forte para toda a comunidade cristã Novo Dia de Jacarepaguá, Jardim América, né? Jacarepaguá no Tanque, na Taquara, e Jardim América também, que estamos fazendo um projeto missionário. Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigado, pastor Lucas, um abraço, meu irmão. Querido, muito obrigado por estar aqui com vocês. Olha, quem quiser me encontrar na rede social é @prlucasjmv, também no site www.prlucasmk.com.br. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe. Muito obrigado, doutora Marlúcia, um abraço. Obrigada pelo convite, quero mandar um beijo para Márcia, minha irmã que está aqui nos visitando, a Marta também, a gente daqui a pouco vai tomar um chá das 5, e queria mandar um abraço, JR, você também, pro nosso advogado criminalista Vanildo Júnior. Sempre que eu venho aqui, ele tá atento lá com a equipe obrigado, dele. Querido. Júnior, um beijo para você, Deus te abençoe, a você, a Duda e a Carol. Reverendo Alain, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço aqui para a nossa igreja, Assembleia de Deus Central de Éden, dizer que amo vocês e convocar todos os pastores de Meriti para o café de comunhão do próximo sábado, agora na comunidade Shalom. Maravilha, vamos orar juntos. O pastor César vai orar conosco. Obrigado a você, ouvinte amado, pela participação conosco aqui. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como temos orado, oraremos hoje uma vez mais, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Te apresentamos, Senhor, todas essas situações que são tão recorrentes na nossa história e caminhada. Te pedimos a tua misericórdia e graça sobre todos nós, pecadores, que precisamos do teu auxílio, da tua boa mão nos conduzindo. A todos os enfermos, a todos os enlutados, nós pedimos, Senhor, cuida do coração de todos nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.